Bem, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um romano que regia ali no batalhão italiano. E vai dizer a palavra de Deus que esse Cornélio era um homem bom, dava esmolas, ajudava o próximo. E um dia Cornélio foi orar, e quando ele vai orar ele tem uma visão. E o anjo aparece para ele e fala assim: olha, Deus tem recebido as suas orações, não esqueceu de você, também está vendo o que você faz, as esmolas que você dá. Olha, faça o seguinte, mande alguns homens ir para Jope procurar um certo Simão, também conhecido como Pedro. E aí logo a visão se acaba e Cornélio faz exatamente como o anjo orientou. Ele manda 2 homens ir a Jope atrás de Simão. E no dia seguinte, por volta da meio-dia, enquanto a comida estava sendo preparada, Pedro foi no terraço orar. E quando Pedro vai orar, Pedro tem uma visão. É um lençol em forma de vaso que desce do céu, preso pelas 4 pontas. E ali tem os animais quadrúpedes, aves, répteis. E o Senhor fala assim: mate e coma. E ele vai dizer: não posso comer, eu não posso comer aquilo que é impuro. E isso vai se repetir por 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor vai dizer assim: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. E Pedro ficou pensando nessa visão. E enquanto Pedro estava pensando naquela visão, o Espírito do Senhor disse: Pedro, tem 2 homens aqui, eles estão te chamando, vai lá, atenda eles e não hesite em ir com eles, porque eu os ouvi. Então Pedro recebe aqueles homens, hospeda aqueles homens, e Pedro pergunta: olha, o que está acontecendo? E aqueles homens contam a experiência, que Cornélio teve, e falam bem de Cornélio ali para Pedro. E no dia seguinte, Pedro partiu de Jope com alguns irmãos e foram direto para Cesareia. Mas o que Pedro não sabia é que Cornélio não estava sozinho. Cornélio estava com seus amigos, com seus parentes, com a sua família, esperando por Pedro. Pedro diz assim: não se proste diante de mim, porque eu sou homem como você. Quando Pedro entra na casa do gentio, Pedro fala assim: não é lícito, sabe que é proibido um judeu entrar na casa de um gentio e sentar com ele, conversar com ele. Vocês sabem que isso é proibido. Mas Pedro fala assim: mas Deus me mostrou numa visão que não devo chamar de imundo ou de impuro aquilo que Deus já purificou, já santificou. Então Pedro começa a entender o discernimento da visão que Deus deu para ele, através daquele lençol, daqueles animais. Pedro começa a entender isso naquele exato momento, quando ele está na casa de Cornélio, diante dos seus amigos íntimos, diante da sua família, E Pedro não está sozinho, Pedro também leva uns amigos com ele. Mas Pedro ainda não sabia por que mandaram de fato buscar ele. Então Cornélio conta toda a experiência. Olha, eu estava orando e o anjo apareceu a mim, e falou que Deus estava tinha recebido, as orações, a esmola, e mandou que eu te procurasse. E Cornélio fala assim: agora fala, Pedro, o que você tem para nos dizer da parte do Senhor? E ali Pedro começa a pregar, não só para Cornélio, mas para os amigos, para a família, para todos que estavam ali. E todos ficaram rendidos ao Senhor naquele momento. E Pedro vai dizer assim: agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas, não trata ninguém com indiferença, seja judeu, seja brasileiro, ele ama todos. E Pedro está falando, está pregando. E qual é a pregação de Pedro? Jesus. Está falando sobre Jesus, que foi morto e que ressuscitou e que é Senhor. E Pedro está falando, e de repente, quando Pedro está falando, o Espírito Santo desce e batiza os gentios. E os gentios começaram a falar em outras línguas. E o pessoal que foi com Pedro para lá ficaram admirados, porque viu o Espírito Santo batizar o povo que não era judeu. E aí Pedro fala assim: agora vocês viram que o poder de Deus também é para os gentios. E agora quem pode impedi-los de serem batizados? E esse é o resumo de Atos 10, Atos dos Apóstolos. Não diga que A é impuro, que B é imundo, quando Deus já o purificou. Quantas vezes nos olharam e falaram assim: é impura, é imunda, vamos se afastar dela. E Deus fala assim: eu tenho um projeto para a vida dela, eu já a purifiquei. A gente olha um olhar muito raso, Eu olho e vejo ali logo uma parede, mas Deus vê muito mais que isso. Então as pessoas olham para nós e dizem assim: é impura. E Deus está olhando todo o seu trajeto. E a morte de Jesus
alcançou a minha vida e a sua vida. E por isso que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, quer judeus, quer gregos, né, brasileiros, nós temos o Espírito Santo, aqueles que aceitam Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E o bacana dessa história é que Cornélio, ele podia ficar sozinho em casa, ou sozinho com a sua família, no seu individualismo, mas não, ele chama o povo, os mais próximos, os amigos, a família, os parentes, e os soldados também, aqueles 2 homens servos de Cornélio que foram chamar Pedro, buscar Pedro, também souberam da experiência que Cornélio teve, né? E quantas pessoas ali foram salvas. Não amostra o quantitativo de pessoas, mas o mais importante amostra que a salvação é para todos. Basta que você venha querer aceitar o Evangelho. Não existe boas novas de A, de B, de X. As boas novas, ela veio por intermédio de Jesus Cristo. E por intermédio do próprio Jesus é que o Espírito Santo foi derramado para mim e para você. Nós não somos mais impuros. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E nós somos justificados por Ele. Nós nunca devemos nos esquecer que Deus se fez carne e habitou entre os homens. E morreu para nos salvar, para purificar essa humanidade. Aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador são purificados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos lá, vamos ser conectados pela Palavra de Deus.